E vamos para a nossa aula 4, que é sobre fundos imobiliários. A gente vai entender hoje como a gente vai gerar renda passiva, receber dividendos, receber rendimentos todos os meses, inclusive isento de imposto de renda, investindo em setores que são bem mais sólidos, bem mais seguros. Há muitos clientes, há muitas pessoas que acabam chegando até mim falando assim: ah, mas investir não é tão seguro, né? Eu prefiro deixar o meu dinheiro ali no imóvel, eu prefiro deixar o meu dinheiro investido ali numa casa e receber meu aluguel todos os meses. E não tem nenhum problema nisso. A questão é que vale a pena entender também que é possível gerar renda passiva, além de ser só com imóveis. Você pode investir em imóveis, não necessariamente comprando ele por completo. Você pode comprar uma cota desse imóvel e receber o valor proporcional ao que você está investindo. E vamos seguir aqui com o nosso slide, né? Que ele guia bem legal a gente. A gente vai entender como gerar renda passiva. Uma nova forma de investir em imóveis. Comprar imóvel para alugar? Tá bom, mas e se eu te dissesse que você pode ser dono de shoppings, hospitais e prédios corporativos sem gastar nem 1% de um imóvel físico? Te ensinaram que a única forma de viver de aluguel é comprando imóvel, mas isso não é verdade. Quando a primeira vez que eu comecei a entender mais como realmente funcionavam os fundos imobiliários, a primeira ficha que caiu na minha vida, né, naquele momento, foi: eu posso ser dono de um prédio residencial, eu posso ser dono de um shopping com pouco dinheiro. E até então aquilo ali era irreal. Em qual momento da sua vida você pensa, olha, vai num shopping e pensa, ah, eu posso ser dono desse shopping? É quase impossível esse momento chegar, a não ser a partir de agora que você vai começar a entender o que a gente vai aprender nessa aula. Até hoje, eu ainda não tenho um imóvel, não tenho uma casa, eu não tenho um apartamento, por enquanto. Estou até em vias de comprar um, porque o patrimônio vai crescendo, então é natural você acabar diversificando. Mas quando eu olhava os preços dos imóveis de apartamento, eu sempre ficava pensando assim, cara, isso é inviável, é impossível. E se eu for comprar financiado, eu vou passar 30, 40 anos da minha vida pagando. E aí sempre foi uma escolha. Eu preferi juntar dinheiro, preferi ir guardando e morar de aluguel para poder não gastar dinheiro pagando juros abusivos e tal com financiamento. Enfim, mas aí, quando eu comecei a entender os fundos imobiliários, e eu entendi que aquilo ali pagava mensalmente, porque vamos, por exemplo, pensar, se você quer comprar uma casa de R$ 200 mil, um apartamento de R$ 200 mil, mesmo que você compre para investimento, vamos pensar, quanto é que essa casa de 200 mil vai te pagar de aluguel? Provavelmente ali, em média, que a gente vê dentro do mercado, é em torno de 0,3, 0,4, ali quando é um bom aluguel, 0,5% ao mês. Sendo que muitos fundos imobiliários a gente tem rentabilidade tranquila aí de 0,8, 0,9, 1% ao mês. E fora ainda a rentabilidade de cota que a gente vai acabar vendo daqui a pouco no decorrer da aula. Então, eu percebi que dava para eu ir juntando dinheiro, comprando fundos imobiliários, investindo no setor de imóveis, enquanto eu juntava para poder, talvez no futuro, igual eu estou quase chegando nesse momento, que eu posso comprar um apartamento ali e me sentir mais seguro ali, para aquela sensação do brasileiro, né, de a casa é minha, então eu me sinto mais seguro. E eu não vejo nenhum problema nisso. Há muitas pessoas que banalizam demais comprar uma casa e tal, mas eu particularmente gosto. Os meus pais têm uma casa própria e uma das coisas que eu sempre percebi que deu muito mais segurança para eles foi ter um imóvel próprio. Mas enfim, vamos seguir aqui. O que são fundos imobiliários, né? Cotas de grandes empreendimentos. FIIs, quando eu falar FIIs, é fundos imobiliários, tá? Permitem comprar
partes de grandes propriedades comerciais. Aluguel proporcional, né? Você recebe rendimentos mensais proporcionais ao seu investimento. E liquidez de bolsa, né? Você vende e compra cotas a qualquer momento com facilidade. Primeiro, cotas de grandes empreendimentos. É aquilo. Vai num shopping. Vai num shopping e depois você pesquisa se aquele shopping faz parte de um fundo imobiliário. Você com certeza, provavelmente, o shopping da sua cidade você pode se tornar sócio e você nem sabia. Porque praticamente todos os grandes empreendimentos não é uma pessoa que junta um capital e vai lá e constrói. Geralmente são várias pessoas que vão se juntando e aí geram um capital grande e aí esse capital grande faz um investimento que vai beneficiar grande parte da sociedade, vai ter bastante lucro. No caso de shoppings, por exemplo, eles constroem, né, o shopping e o shopping tem o aluguel. As lojas que alugam o espaço para poder colocar a sua loja, colocar o seu empreendimento ali dentro do shopping, paga o aluguel para o shopping, isso tudo junto vai gerar um lucro para a empresa, né, para o fundo imobiliário, e esse fundo imobiliário vai pagar uma parte do rendimento, uma parte desse aluguel proporcional ao que você tem investido. Então, se você tem tantas cotas, tanto que geralmente, quando a gente vê o rendimento do fundo imobiliário, quanto é que ele vai pagar naquele mês? Ele vai pagar tantos, geralmente é tantos centavos, R$ 1, alguma coisa assim, por cota. E aí você tem que só calcular, basicamente, quantas cotas que você tem, que você vai saber quanto você vai ganhar. Você não precisa ficar fazendo esse cálculo toda hora, porque na verdade já vai aparecer ali dentro da sua continha ali o provisionado para receber na data de pagamento, né? E liquidez na bolsa seria, sempre que eu falar liquidez, vocês já devem estar acostumando com alguns jargões, liquidez é a velocidade, digamos assim, de comprar e vender um ativo. Você quer comprar, tem alguém pronto para te vender. Você quer vender, tem alguém pronto para comprar. Diferente dos imóveis físicos, por exemplo. Quando você quer comprar um imóvel, geralmente até pode ter alguém vendendo, mas não necessariamente aquele imóvel que você quer. E do contrário também é verdade. Às vezes você tem uma casa, tem um apartamento, tem um terreno, um lote, você tem algo que é desse setor e você quer vender. Você coloca o preço lá determinado do que você acha que vale a pena ser vendido e aí você tem que esperar aparecer um comprador. Então, geralmente, a liquidez em imóveis físicos mesmo, ela não é tanta, tanto que às vezes você pode demorar 1 mês, 2 meses, ou até gente que tem anos aí que tem o imóvel porque não aparece um comprador para pagar o preço que você pré-determinou. Já dentro dos fundos imobiliários, a liquidez ali ela é bem alta, tanto que você consegue vender praticamente ali instantaneamente, dependendo do fundo que você tiver, tá? Por que os FIIs mudaram o jogo? Primeiro, baixo custo, né? Investimentos a partir de aproximadamente R$ 10. Quando eu começar a mostrar aqui a lista dos fundos imobiliários, vocês vão ver que tem muitos que têm cotas com R$ 10 você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. Outros com R$ 50, R$ 100. Mas é tudo muito realmente barato ali. Você consegue comprar ótimos fundos imobiliários, às vezes com 50, R$ 100 ali, já tem acesso a um que aí abre a margem para vários outros investidores, que inclusive os fundos imobiliários é uma das classes de ativos que vem crescendo muito no decorrer dos últimos anos, porque é fácil de entender, não é tão complexo. Claro, participa da renda variável, então você pode ter uma cota que vai subir de valor, pode ter uma cota que vai cair de valor, mas quando a gente for entendendo na prática, aplicando, vai ficando bem mais simples de investir. Né? Não tem tanta burocracia, né? Sem inquilino, sem escritura, sem condomínio, você não tem aquela chatice de ter que estar cobrando lá o seu aluguel, ainda correr o risco do seu inquilino ali quebrar alguma coisa, não querer sair, você ter que acionar a justiça, enfim, toda aquela parte chata de quem tem imóvel deve entender. Isenção fiscal, dividendos isentos de imposto de renda, conforme a legislação atual, porque agora, nesse atual momento, a princípio, fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, quando você recebe o seu valor, ele já entra na sua conta isento. Você nem precisa declarar nem nada, nem pagar. Você não precisa pagar imposto. Declarar, você sempre vai ter que declarar. Você não precisa pagar imposto porque não
Não tem, pelo menos atualmente. Espero que fique ainda por um bom tempo, tá? Se houver alguma mudança, eu provavelmente terei aulas bônus, assim, escrito nova legislação ou coisa do tipo. Mas enfim, isso é mais pra frente. Mas só para vocês entenderem, tem muitas vantagens, né? Que é exatamente isso que a gente acabou de ver. Baixo custo, né? Sem burocracia e isenção fiscal. Isso já é uma coisa muito boa, que faz total diferença. Eu particularmente gosto muito de fundos imobiliários, tenho bastante shoppings. Tanto que quando eu vou no shopping com minha mãe, eu dou preferência de ir em um shopping que eu sou o dono, né? Até eu gosto de brincar. Vamos lá no meu shopping lá, vamos lá naquele ali que... Pensa, se você está gastando dinheiro no shopping que você é sócio, então aquele dinheiro de alguma forma vai retornar para você. Como eles geram renda, né? Investimento em cotas, você compra cotas do fundos imobiliários, né? E essas cotas, elas te dão... Você se torna sócio quando você compra essa cota. Você compra a cota e recebe proporcional a isso. Geração de aluguel. Os imóveis do fundo geram aluguéis. É como se você participasse de um grupão e que compra esses imóveis, compra essas coisas para poder receber os aluguéis. Pagamento mensal, receba rendimentos todos os meses na sua corretora. Essa é a coisa mais maravilhosa. Tanto que eu já tenho meio... Imagina você tem a sua data de pagamento ali do seu salário. Você recebe seu salário ali, provavelmente até o dia 5º útil. Só que aí depois você tem um fundo imobiliário que ele paga todo dia 14 e dia 15. Aí você tem um outro fundo imobiliário que paga ali entre dia 20 e 19, mais ou menos, todos os meses. Hoje em dia, a minha carteira já é basicamente assim, eu tenho meu salário, meu prolabore, o dinheiro que entra, e aí depois ali, na próxima semana eu tenho mais um dinheiro que entra de uns fundos imobiliários, e depois na próxima semana eu tenho mais um dinheiro que entra de outros fundos imobiliários. Fora que quando casa os dividendos de ação que eu vou receber por ser sócio de outras empresas, que é na próxima aula que a gente vai entender como investe em ações. Mas pensa, você vai recebendo ali todo mês e isento de imposto de renda. E aí quando você recebe, o ideal é você reaplicar. Claro, se você precisar usar, você usa, né? Mas se você quer construir patrimônio no decorrer do tempo, a ideia é você ir acumulando e comprando mais cotas. Você recebe um dinheiro de rendimento e você compra mais cotas e vai virando uma bola de neve, porque você vai recebendo mais, porque você compra mais, você vai recebendo mais, porque você compra mais, né? Tanto que aqui tem uma frase no livro O Homem Mais Rico da Babilônia: a sabedoria é simples. Faça com que seu dinheiro trabalhe por você dia e noite. É uma das formas que a gente pode conseguir, com fundos imobiliários, fazer o dinheiro trabalhar para a gente sempre. Tipos de fundos imobiliários, né? A gente tem os primeiros que a gente acabou conversando aqui, são imóveis físicos, que são shoppings, lajes, galpões, hospitais. Todo mundo aqui, você provavelmente já deve ter comprado algo no Mercado Livre, na Magazine Luiza, na Amazon, né? Imagina, isso são grandes mercados, grandes centros de distribuição, e a sua compra acaba chegando mais rápido porque em várias cidades no Brasil todo espalhado, existem pontos logísticos, pontos específicos onde existem a recepção dessas grandes mercadorias. E geralmente, muitos desses empreendimentos, desses locais, são feitos por fundos imobiliários. Tanto que quando eu abrir aqui alguns relatórios, você vai ver que tem alguns desses. Alguns grandes mercados também, eles não são construídos para o mercado. Às vezes o mercado olha aquela região tem um galpão, tem alguma laje corporativa, coisa do tipo, e aí ela pretende alugar porque acaba saindo mais barato do que construir, a depender do tipo de investimento que a empresa vai fazer. E aí a gente que investe nos fundos imobiliários acaba ganhando e tendo uma tranquilidade maior ainda do inquilino, né, que é uma grande empresa, então provavelmente ela vai estar sempre pagando o seu aluguel em dia. Um dos outros tipos de fundo imobiliário que a gente tem é que a gente chama de papel. Primeiro, tijolo, o próprio nome já diz, tijolo é um imóvel físico. Hospital, laje, galpão, shopping, algo físico que você olha ali, tijolo, beleza? O de papel já são dívidas imobiliárias, que são os CRIs, que lembra que a gente viu na aula de renda fixa? São os CRIs e os CRAs, que eu falei para vocês que a princípio eu não gosto tanto de investir nisso, porque se for para eu investir em CRI e CRA e tá escolhendo e ficando pro longo prazo, eu prefiro investir em FI,
Porque o fundo imobiliário, a liquidez dele é D2. Por exemplo, se eu compro um fundo hoje que ele está pagando a rentabilidade de um CRI, que é um fundo de papel, que é uma dívida, é um crédito para o ramo imobiliário, eu tenho a liquidez D2. O que seria a liquidez D mais 2? Eu posso comprar o fundo imobiliário hoje, e aí eu passo um mês, 2 meses, não quero mais ficar nesse FII aqui de papel não. Vou tirar o meu dinheiro. Quando eu vender, em 2 dias o meu dinheiro está disponível. Já um CRI, se eu comprar ele lá na renda fixa, provavelmente eu vou ter que esticar o meu vencimento para 2, 3, 4, 5 anos para frente. E aí não faz muito sentido. Então, se eu vou ter a mesma isenção fiscal, eu prefiro o quê? Comprar o FII de papel, né? E pegar a mesma rentabilidade, que é também isenta de imposto de renda que vai estar pagando, e ficar de boa porque eu tenho uma liquidez um pouquinho melhor. E aí a gente tem alguns fundos que são híbridos, que aí ele mistura um pouco do imóvel físico com o imóvel de papel. O imóvel físico que seria o de tijolo e o imóvel físico que seria de papel, que é dívida, que é algo você vê, você toca, você pode visitar. Já o CRI é algo ali mais de linha de crédito, de dinheiro ali que você não de certa forma você não consegue ir no local, né? Então, geralmente quando eu olho para FII, eu sempre prefiro mais FII de tijolo. Vai ter pequenos momentos específicos que é interessante eu ter de papel, mas praticamente aqui o FII de tijolo é o mais interessante, já que a gente quer se expor a imóveis. Algumas vantagens dos FIIs. Renda passiva mensal, que a gente recebe dividendos todos os meses. Isenção de IR, né, imposto de renda. Dividendos livres de imposto de renda, que é uma das melhores coisas que realmente eu espero que fique assim por muito tempo. Alta liquidez, venda suas cotas quando quiser, que também é uma coisa muito boa, você consegue vender e comprar FIIs ali sem alterar muito o preço, sem perder a oportunidade. Diversificação, que é investir em vários imóveis com pouco capital, que para mim também é uma coisa maravilhosa, que às vezes você vai comprar um único FII, por exemplo, um FII de shopping. Ali, você compra um FII e ele já está sendo exposto, ele é dono de vários shoppings, então naturalmente você acaba se tornando dono daqueles shoppings todos. Então a diversificação ela serve tanto para a gente conseguir mais lucro, quanto também se proteger de riscos de um inquilino não pagar, não honrar com a dívida ou coisa do tipo. Então você acaba diversificando e fica mais tranquilo com esse tipo de investimento. Algumas desvantagens e riscos dos FIIs, né? A variação de preço, o valor da cota pode oscilar no mercado, da mesma forma que o valor da cota ela pode subir muito, e se você tiver comprado, você está ganhando valorização dessa cota. Da mesma forma que também você pode comprar uma cota, por exemplo, a R$100, o preço da cota, e ela cair para 90. Só que aí, aquela coisa, né? Você só perde se você realizar. Se você compra a cota a 100 e ela sobe, sei lá, para R$110, você tem aquela valorização. Só que você também só ganha se você, teoricamente, vender ou realizar. Pode parecer um pouquinho complexo, mas quando você começar a comprar os seus primeiros FIIs, você vai conseguir entender essa oscilação. Por isso que a gente chama de renda variável. Mas o foco de quando a gente compra um FII ou uma ação ou algo no mercado de renda variável, diferente da renda fixa, lembra, renda fixa você compra o ativo, ele sempre vai subir porque ele é pré-definido. Já a renda variável, a tendência, claro que você quer que ele suba, só que ele vai subir e em alguns momentos ele vai fazer algumas correções. Então, é uma, entre aspas, desvantagem de um FII que ela pode sofrer uma alteração de cota. Não que isso seja totalmente uma desvantagem, é só para quem está começando, às vezes pode assustar de comprar uma cota e comprar bem num período que vai ter uma correção de preço ou coisa do tipo, e aí acabar assustando. Vacância. Imóveis podem ficar sem inquilinos temporariamente. Da mesma forma que você tem uma casa e pode sair o seu inquilino ali e você ficar um mês sem alugar. Se você fica um mês sem alugar, você perdeu um mês de aluguel, né, que poderia estar ganhando com outra pessoa pagando. Dentro dos imóveis, dos FIIs, que são imóveis, também pode acontecer isso. Só que a grande diferença é que por ser bem diversificado, geralmente os FIIs são enormes, são gigantescos, então a vacância ela existe,
mas ela acaba sendo bem menor, onde a gente consegue até olhar de forma mais previsível o que está acontecendo com aquele FII. Crise imobiliária, o setor pode enfrentar períodos de baixa. Isso acontece, a gente já viu isso acontecer, inclusive tem um filme que ele é muito famoso, que é A Grande Aposta. Ele representa uma crise que aconteceu nos Estados Unidos, que acabou afetando o mundo todo, inclusive o Brasil, que foi a crise do subprime. Eu devo deixar aqui o link aqui embaixo, mas se você quiser pesquisar aí no Google, digita A Grande Aposta. Ele é um filme, se eu não me engano, ele é da crise de 2008, então ele deve ser de 2008 para 2009, 2010, alguma coisa ali assim. É The Big Short, se eu não me engano. Aí vocês assistam esse filme é bem interessante, que aí vocês já começam também a entender como o mercado ele é tão grande, porque não é só aqui no Brasil, a gente está vendo FIIs, que são fundos imobiliários, aqui no Brasil. Mas, se você adquirir, por exemplo, o curso de investimento em ativos internacionais, você vai ver que lá fora a gente também tem esses mesmos fundos, só que a gente chama eles de REITs, que aí é a mesma coisa, você recebe aluguel, só que em vez de ser em real, você recebe aluguel em dólar. É maravilhoso receber dividendos em dólar. Mudanças tributárias. A legislação pode mudar. Tema discutido em Brasília. Inclusive, atualmente, hoje, quando eu estou gravando o curso, já aconteceu algumas vezes de sair uma noticiazinha ali que, será que os FIIs vão ser taxados? Será que os FIIs não sei o quê, blá blá blá? Enfim, a princípio, nesse atual momento, os FIIs são isentos de imposto de renda, mas nada impede do governo em algum momento ali ele querer taxar, só que aí os fundos naturalmente ali eles, claro, deve sofrer algum impacto ali naquele momento, mas também pode acabar gerando uma oportunidade para quem entender e conseguir comprar. Vamos supor, um FII, ele caiu bastante porque sofreu essa especulação do imposto sobre os fundos imobiliários, você pode acabar comprando um bom FII por um preço um pouco mais barato. Então, vale a pena estar atento justamente para quando acontecer essa oportunidade. Como escolher um bom FII, né? Sendo bem sincero, para escolher um bom FII, só esse slide aqui ele poderia ser uma aula gigantesca de várias horas, inclusive. Mas como a gente está aqui numa parte mais introdutória, você está começando, a primeira vez que você está vendo, eu não vou entrar em detalhes tão específicos de FII, até porque senão realmente ali fica mais complexo. No futuro, eu devo adicionar aulas cada vez mais específicas para FII, para quem quiser se aprofundar, e aí você vai assistindo depois do tempo. Mas aqui vamos ir com calma para você não se perder e não achar tão complexo, tá? Primeira coisa, qualidade de gestão, né? Avaliar o histórico dos gestores do fundo. Quando você abre a lâmina, eu já vou mostrar aqui no site, você consegue ver como é que é o histórico da gestão do fundo. Você vê se esse fundo está pagando dividendo no decorrer dos últimos anos, como é que é? A gente teve alguma crise, teve sempre lucro, sempre pagou certinho, em algum momento deixou de pagar? O que aconteceu? Primeira coisa ali, dá uma avaliada. É um FII sólido? Se ele está se perpetuando no tempo, a tendência é que ele se perpetue no tempo. Se ele está começando a dar merda, é bem provável que ele dê merda, então é um FII que a gente começa a deixar ele ali um pouquinho mais de lado. Inquilinos e imóveis. Verifique a qualidade dos ativos e locatários. É uma coisa também interessante, é fácil de ver, quando a gente abre ali a lâmina do FII, né, que a gente começa a olhar ali dentro do site, a gente consegue ver quem são, né, os seus inquilinos, quais são os imóveis, você consegue pesquisar ali no Google também, se for um local que é perto de onde você mora, dá para visitar, e aí você se sente um pouco mais seguro de investir naquilo. Indicadores financeiros, né? Analisar dividend yield e taxa de vacância. São dois índices, são dois indicadores aqui que eu acho interessante, inclusive o P sobre VP, mas a gente vai ver já ele, tá? Tipo de fundo, identifique se é tijolo, papel ou híbrido. Praticamente eu gosto mais de tijolo. Se eu quero investir em imóvel, eu invisto em tijolo. Se eu quero algo de papel, dívida, eu vou ali comprar uma renda fixa, fazer alguma outra coisa mais tranquila. Mas se eu mesmo assim quero investir em algo de papel, então eu vou escolher ali um que tenha papéis um pouco mais sólidos, alguns CRIs que estejam pagando um yield. Yield é um rendimento um pouquinho melhor. Onde consultar e acompanhar os FIIs, né?
Utilize plataformas especializadas para acompanhar fundos imobiliários e tomar decisões informadas. Deixa eu mostrar aqui para vocês um que eu gosto bastante. Esse site aqui, ó, Investidor 10. Você pode estar no Google lá, Investidor 10, e você vai acabar caindo nesse site aqui. Ele é bem completinho, eu gosto de ver ele bastante coisa, tanto ações quanto FIIs, é uma coisa que eu uso bastante mesmo, tá? E aí, para você ver os FIIs, você pode vir bem aqui, ó, em FII, né? Você pode ir por segmento, ou aqui já tem algumas categorias que eles têm, os FIIs mais buscados, os FIIs com maiores dividendos, dividendos seriam o rendimento que ele paga, com valor patrimonial, com liquidez e tal. Mas vamos pensar aqui numa coisa mais fácil de se ver. Vamos para shopping e varejo, que é um que a gente já está falando. Shopping e varejo. Aí aqui ele já listou. Olha o tanto de FII que tem disponível. Aí, vamos pensar. Esse aqui, XPML11. XP Maus, fundos. P sobre VP de 0,88. Significa que o preço por valor patrimonial está abaixo de 1. Geralmente que o preço do FII atualmente ele está mais barato do que o valor patrimonial dele. Então é como se você comprasse algo que vale R$1 por 88 centavos. Consegue entender? Isso acontece um pouco nos FIIs. Dividend yield de 10,69. Vamos abrir esse FII aqui. PVP, né? Tanto que se eu passar aqui, ó, o preço sobre o valor patrimonial, a gente está pagando mais barato. Geralmente quando ele está abaixo de 1, é um indicador bom, tá? É um bom momento para poder comprar. Quando ele está acima de 1, geralmente que ele está muito caro. Variação nos últimos 12 meses, 0,59, liquidez diária de 11 milhões, né? Essa informação aqui ela é interessante, ó. Tá vendo? XPML 11 DI, Dividend Yield, dos últimos 12 meses. Significa que esse FII, nos últimos 12 meses, ou no último ano, ele pagou pouco mais de 10,5% ao ano. Vamos lá, o equivalente é eu pensar assim, um ano atrás eu comprei 10 mil reais desse FII e eu ganhei 10%, 10 ponto alguma coisa aí. Então, só por eu ter esse FII, eu ganhei, há um ano atrás, eu ganhei mais ou menos uns R$1.060 de dividendo no último ano. Aí, dividindo pelos meses ali, ele me pagou aí cerca de pouco mais de 0,8 aí, por aí, ao mês, né? A variação dos últimos 12 meses é de 0,59. Então, a comparação em relação ao ano passado é que eu comprei ele a um preço e ele ainda também valorizou a cota a 59. Tanto que quando a gente olha aqui no gráfico, a gente vê um ano atrás quanto que estava custando, dia 8/6 de 2024. Quanto que custava uma ação ou uma cota para comprar esse FII? Com R$101 eu conseguiria comprar uma cota desse FII. E aí tá vendo que no decorrer do tempo ele variou do ano? Ele chegou a custar 99, aí chegou a aumentar ali 103, aí caiu um pouquinho, subiu mais um pouquinho, caiu. Até que aqui, ó, final do ano passado ali, ele chegou a custar R$86. Então, muito mais barato. Aí aqui acontece uma coisa interessante. Vamos pensar a pessoa que comprou aqui a mais ou menos R$100 nesse período. Ela comprou, ela está esperando, ela está recebendo os dividendos no decorrer dos meses. E aí ela olha para o preço da cota que ela comprou, tá R$86. Vamos pensar que você comprou uma cota, só uma cota por R$100. E aí nesse dia aqui, do dia 5 de dezembro de 2024, você chegou a ver custar 86. Aí isso é a renda variável. Isso é onde você vê o preço. Você continuou recebendo dividendo durante os meses que foram passando, só que o preço da cotação ele vai variando. Então chegou um dia que você tinha comprado por 100 e você vai ver o preço da sua cota a 86. E vai aparecer negativo lá na sua conta da corretora, vai aparecer menos tantos por cento ou menos de 100 para 86 dá R$14 aí mais ou menos. Menos R$14. Aí você faz isso proporcional. Se você tinha 1.000, você estaria perdendo 140. Se você tinha 10 mil, você estaria perdendo 1.400. Se você tinha 100 mil, você estaria perdendo 10 mil e 400 reais, 14 mil reais, mais ou menos. Entende?
é sempre proporcional à mesma coisa, independente, 1, 2, 100, 1000, 1 milhão. A porcentagem ela vai variar sempre para todo mundo. Só que aí significa que você estava perdendo dinheiro? Não. Se você comprou aquele FII e ele era bom, e aí agora ele está mais barato, ele está custando, você comprou ele por 100, e aí agora ele está custando 86, e ele ainda continua pagando dividendo, ele ainda é bom, então a ideia é você comprar mais do que você já tinha, só que mais barato, entende? Não é porque ele ficou mais barato que ele ficou ruim. Só que, claro, às vezes pode ser. Você tem que avaliar naquele momento. Cara, por que esse FII tá barato? Por que ele tá custando R$ 86? Né? Nesse momento aqui, final do ano passado, é quando a gente começou a ter a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, ela começou a subir. Então houve uma certa migração de fundos imobiliários para ir para renda fixa. E aí volta aquela coisa. Da mesma forma que você tem oportunidade em renda fixa, você teve oportunidade em fundo imobiliário. E aí você pega o seu dinheiro e que diversifica, compra um pouquinho de cada um para você começar a rebalancear a sua carteira e ter ela bem mais protegida. Tanto que depois dessa oportunidade aqui, a gente vê no decorrer dos meses, ó, fevereiro, março, abril, e o FII agora, um ano depois, está custando R$ 103, um pouquinho a mais do que o ano passado. Então, quando a gente olha para o passado, assim, no começo do ano, final do ano passado, foi uma janela de oportunidade, uma janela de fundo que a gente chama de mercado, né? E os FIIs, eles se comportam desse jeito. Eles sobem caindo, a tendência é isso. Tanto que quando eu clico aqui em 10 anos, ou em 5 anos, olha só, aqui em dezembro, né, final do ano passado, a gente teve ele bem barato. Só que ele teve bem mais caro em 2024, mas em comparação a 2023, ele custava 73. 2021 chegou a custar 65. E assim por diante, ele vai subir caindo. Já começa a se acostumar que renda variável é isso. Os fundos imobiliários, eles têm uma oscilação bem menor do que ações. Algumas ações, elas oscilam bem mais, tá? Enfim, essa é uma das partes interessantes. Recomendo, entra no site, começa a dar uma olhada, passar o mouse. Ah, quanto é que o FII custava um ano atrás? Ah, quanto é que o FII custava 3 meses atrás? Né? Vai dando uma olhada. Nas aulas mais avançadas eu vou ter um outro tipo de gráfico que você consegue avaliar muito mais e fazer o que a gente chama de análise técnica. Mas a princípio isso daqui já está o suficiente para você começar a entender. Tanto que aqui nesse site ele é bem legal que você já pode alterar aqui. Ó. Se você tivesse investido R$ 1.000 5 anos atrás, você teria R$ 1.412. Né? Aí você pode aqui alterar. E se eu tivesse investido então 10 mil reais? Ops. Alterar. Não, acho que ele bugou. Tá fazendo não. Enfim. Depois, quando vocês testarem, ver se está funcionando. Aqui a gente tem o retorno dos investimentos, né, do XPML, a rentabilidade. A rentabilidade no decorrer dos anos. Aqui a gente tem algumas informações dele, né? O nome, a razão social, o CNPJ, porque ele é uma empresa, né? Público-alvo, público geral, qualquer pessoa pode investir, né? O segmento dele é de shopping, é um fundo de tijolo, né? O tipo dele. Para duração indeterminada, ele pode durar aí por longos e longos anos. Tipo de gestão ativa. Geralmente aqui vai ter dois tipos de gestões, a ativa e a passiva. A ativa significa que esse fundo ele pode comprar e vender imóveis. Ele tem uma gestão mais ativa ali. Tanto que ele pode, inclusive, oscilar por causa disso. Ele vê uma oportunidade de comprar um novo shopping um pouco mais barato, ele vai acabar comprando e depois, não, eu também tenho esse shopping aqui, está super valorizado, eu posso vender, realiza lucro, pega esse dinheiro, divide para os cotistas, enfim. Ele tem uma gestão mais ativa. Já uma gestão passiva, geralmente é um FII que ele é mais focado realmente em rendimento. Aí esses fundos, geralmente, eles tendem a oscilar menos o preço da cota, porque ele tem uma gestão mais passiva. A taxa de administração de 0,5% ao ano, muito pouco. Ele está com a vacância hoje de mais ou menos uns 4,5%. Lembra, vacância é espaços vagos para poder alugar. Números de cotistas são as pessoas, sócios, 592 mil. As cotas, valor patrimonial, mais ou menos. Valor patrimonial de 6 bilhões, mais de 6 bilhões e meio.
um fundo bem grande, e o último rendimento de 0,92 por cota. Aqui tem alguns indicadores fundamentalistas para poder escolher. Geralmente, aqui, para você que está iniciando, olha mais o PVP, se tem a liquidez, tem um valor patrimonial. Pega, se for investir, tenta investir em fundos grandes. Aqui a gente tem uma comparação, né, do fundo com alguns outros índices, comparado nos últimos um ano. Por exemplo, o XPML11, o FII que a gente está vendo aqui na linha vermelha, o IFIX é um índice de fundos imobiliários, ele compõe, é uma cesta, uma carteira de vários índices que ele mostra mais ou menos a média dos fundos imobiliários no Brasil. Então, esse XPML11 que a gente está vendo aqui agora, em comparação ao IFIX, ele rendeu bem mais. O CDI é basicamente ali o que a gente investir na taxa Selic. Então, tá vendo que ele é uma linha reta para cima, que ele sempre está rendendo. Então, em alguns momentos, o XPML11 nos últimos 2 anos rendeu mais que o CDI, em alguns momentos menos, em alguns momentos mais, e assim vai. Por isso que a ideia é estar sempre diversificando. Investir não é uma coisa que você vai só colocar o dinheiro e esquecer. A ideia é você aplica, vai colocando um dinheiro aqui, vai colocando mais um aqui, e vai equilibrando a sua carteira para você pegar sempre as melhores rentabilidades no decorrer dos anos. Tanto que dá para ver aqui, ó. Tá vendo? O CDI ele acaba ganhando em grande parte do tempo, mas a gente pode acabar comprando os FIIs quando eles estão mais baratos. Aqui tem uma comparação com outros FIIs do mesmo segmento, né? O VISC. Esses nomes aqui, tá? O XPML11 é o código que a gente usa para poder comprar eles, tá? Já eu mostro como é que a gente vai comprar. Aqui essa parte é interessante, que é a distribuição dos últimos 12 meses, né? O yield, lembra, yield é o rendimento. Qual é o yield, o rendimento do último mês? Ele pagou 0,9%, mais ou menos 92 centavos por cota, dos últimos 3 meses, dos últimos 12 meses. Então a gente consegue olhar aqui, ó. Mês passado, ele pagou 0,86. Em abril, ele pagou 0,88. Em março, ele pagou 0,94, fevereiro 0,93, janeiro 0,95. Então ele vinha pagando menos, aí começou a pagar mais, aí está pagando um pouquinho menos. Quando eu olho no decorrer de 5 anos, a gente vê que ele está aumentando desde a pandemia ali. Então é um fundo que tende a pagar, está pagando sempre certinho, tá vendo? É um fundo que está evoluindo os dividendos cada vez pagando mais. Tanto que a gente vê aqui, ó, Datacom é a data que ele anuncia quanto que vai ser pago na próxima data de pagamento. Tanto que a Datacom, a última Datacom que a gente teve foi dia 16/5 e falando que iria pagar no dia 23/5, 0,92. A última Datacom depois 16. Então é bem provável que se ele está aqui 16, 16, 18, é bem provável de a Datacom, a gente está no mês, eu estou no mês 6 agora, daqui a pouco vai aparecer aqui no dia 16, 17, vai aparecer uma nova Datacom com uma data de pagamento falando quanto que vai pagar. Se vai ser 0,92, se vai ser 0,93, se vai ser 0,90, enfim, é bem provável que ele mantenha. Tá vendo que ele está mantendo aqui 0,92 certinho? Então é bem provável que ele deva manter isso para o longo prazo. Aqui tem mais algumas informações, né, sobre o XPML. É um fundo XPMAL, é um fundo imobiliário tipo tijolo, segmento shopping, XPML, total, blá, tem que ter as informações. E aqui chega uma parte legal, que é a lista de imóveis. Aqui a gente consegue ver aonde é que tem os imóveis, aonde é que eles têm. Então, em São Paulo, ele tem 11 imóveis só em São Paulo. 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, 1 no Paraná, e tá. Aí aqui a gente consegue ver quais são os shoppings. Tanto que se eu pegar aqui, ó, esse aqui mesmo é bem grande, ó, 75 metros quadrados, Internacional Shopping. Você pode vir aqui, vem no Google, Internacional Shopping, Guarulhos, aqui São Paulo. É bem esse shopping aqui. E é bem legal. Se você mora em São Paulo e estiver vendo esse vídeo, você pode se tornar sócio desse shopping através
do fundo. Aí você pode fazer isso com todos os outros aqui dos estados, pega, copia, cola e visita. Até legal, a primeira vez que eu comecei a estudar isso, eu comecei a tentar achar os shoppings que tinham aqui na minha cidade para eu poder comprar, só para eu poder ir lá e falar assim, eu sou dono desse shopping. É legal. Enfim, e aí aqui tem o histórico da vacância, né? Tá vendo que praticamente todo é bem ocupado, é bem pouquinho a taxa de vacância, bem baixa mesmo. Então, assim, é um fundo muito bom. Aqui tem mais algumas informações sobre o valor patrimonial, né? O PEF sobre VP, um pouco mais do mesmo. E aqui tem algumas notícias, assim, que envolvem ele. E aqui embaixo no site, a parte de comentário das pessoas que estão investindo. É bem legal esse sitezinho aqui, recomendo. E aí vocês podem fazer isso com vários outros. De novo, agora eu quero ir para outro setor. Clica em FII, sei lá, eu quero de logístico. Aí você pega aqui, ó, HGLG11. Vamos pensar. Ó, no último ano, teve uma variação de 5%, um PEF sobre VP baixo, dividend yield legal, tem a gestão ativa, é um FII de tijolo, tá pagando bem nos últimos 5 anos. Já pagou mais, provavelmente isso aqui deve ser alguma venda de algum imóvel. Ó, tá vendo? Paga um porradão de vez em quando, deve ser porque vendeu alguma coisa. Tem São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. HGLG Campo Grande, Betim, Rio Claro, Blumenau, Galpão Cone, Cislog. Tem bastante coisa. Deixa eu ver se... copiar ele aqui. Aqui, ó, HGLG. Centro de distribuição. Tá vendo? Bem legal, né? Enfim, galera, é isso. Para vocês acompanharem alguns FIIs. E aí, entendendo tudo isso, vamos só fazer alguns comparativos aqui, só para a gente frisar cada vez mais, tá? Comparativo de FIIs com o imóvel físico, né? Primeira coisa, a entrada. O FII, a partir de mais ou menos R$10 ali, você já consegue investir. Imóvel físico, a partir muitas das vezes de R$100 mil para você investir. Burocracia, praticamente nenhuma. Você abre a sua conta na sua corretora, você já pode comprar uma cota e se tornar sócio. Aí, já no imóvel físico, cara, é alto mesmo. Escritura, cartório, taxas, blá 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 blá, meu Deus do céu. Tive que resolver uma vez um negócio de uma compra de um imóvel do meu pai. Pensa numa coisinha complicada, esse negócio de cartório, não, enfim, chato pra caramba. Fora que você tem que sair de casa, você tem que ir. Meu Deus, isso aí, em plena tecnologia, ter que sair de casa é complicado. Liquidez alta, né? Você pode vender ali na bolsa, né? Já no imóvel físico já é mais baixa, você pode ter meses. Diversificação sim, é mais fácil, né? O outro é mais caro. Custo fixo, basicamente zero, não tem um custo ali, no máximo a taxa de administração, só que ela já é embutida ali no fundo, não é uma coisa que você vai pagar, você nem vê. O outro já tem IPTU, condomínio, manutenção, tem todos os outros custos que tem. Renda passiva, dividendos mensais, isentos de R, e o aluguel, ele é tributável. Inclusive, eu tenho bastante cliente que às vezes ele já tem 3, 4, 5 imóveis, aí ele vende um imóvel e investe em fundo imobiliário para começar a entender, começar a fazer. Inclusive, se você quiser fazer isso, se tiver bastante imóvel, você pode mandar uma mensagem no direct e acabar falando assim, não, Adson, eu tenho um dinheirinho a mais, eu tenho 200, 300 mil reais para investir, eu quero entender um pouquinho mais e ir para a parte da assessoria, e além só do que a gente está vendo aqui no curso, tá? Vamos aqui só uma comparação. Caso da Ana e do Carlos, né? Ana investiu em FIIs, comprou 3 cotas e começou a receber R$ 4,50 por mês. Pode parecer pouco, porque realmente ela gastou pouquinho dinheiro para poder comprar alguns FIIs. Mas ela
já começou a entender, eu posso começar com pouco. Então, às vezes tem gente que, pelo fato dela olhar, eu nunca vou conseguir comprar uma casa, nunca vou conseguir comprar um apartamento. Então ela nem investe. Ela decide nem investir, deixa pra lá. Só gasta, gasta, gasta a vida inteira. Já quando a pessoa começa a investir num FII, ela vê, cara, eu consigo comprar com pouco. E aí esse pouco ela vai comprando um pouquinho, até o pouquinho virar um montão. E aí pode chegar no momento dela olhar e falar assim, cara, agora eu vou sacar e comprar o meu imóvel. Ou, às vezes, ela pode até olhar assim, o dinheiro que eu recebo de fundos imobiliários paga o meu aluguel. E aí é onde você vai tendo novos desbloqueios no decorrer dos investimentos. Marcos tentou comprar um apartamento, após 4 meses ainda lidava com burocracia e impostos. Não duvido nada, Marcos ainda deve estar até hoje lá tentando comprar o apartamento dele. Quando usar FIIs na carteira, né? Primeira coisa, lembra, segue devagarzinho ali os primeiros passos. Começa a reserva de emergência, depois de reserva de emergência, diversifica um pouco de renda fixa, aí sim você vem aqui para fundo imobiliário. Não vem direto para fundo imobiliário não, porque você pode acabar se assustando, porque é uma renda variável, e a única coisa que eu não quero é que você saia do mercado porque se assustou, que realmente acontece muito com muitas pessoas, porque a construção de patrimônio, ela demora um tempo, ela demora um prazo para você tanto ir aprendendo quanto ir pegando os ciclos de mercado. Né? Então, o melhor momento é, depois que você já tem isso, aí você vem para o mercado para você buscar uma renda passiva mensal. Diversificação, né? Que ele vai complementar os outros investimentos da sua carteira. Substituto de imóvel físico, vamos supor que você já tem um imóvel físico e agora quer mais uma diversificação, só que imóveis também, porque você gosta desse setor, fundo imobiliário ali também já é uma coisa interessante, até para você conseguir comparar. Às vezes você tem um imóvel de 200, 300 mil reais que está pagando tanto de aluguel. E aí você começa a perceber, e se esse dinheiro tivesse investido em FII, quanto que me daria de aluguel? Às vezes você vai ver que é uma diferencinha ali que tem com bem menos burocracia. Combinação com renda fixa. Equilibra a segurança com potencial de rendimentos maiores. Que é o que a gente já falou. Foca em guardar primeiro renda fixa, reserva de emergência, depois você começa a vir para FIIs com um patrimônio um pouquinho menor para ir entendendo. Né? A ilusão do imóvel físico. Imóvel é seguro, imóvel é bom. Né? Só que a gente tem ali muitas coisas que no imóvel ele acaba enganando a pessoa. Né? Que são impostos constantes, né? IPTU, outras taxas, fora os impostos de rendimento mesmo, se você estiver pagando certinho. Manutenção cara, reformas e reparos são inevitáveis, cara, então você tem que estar sempre ali se preocupando em fazer, em manter o imóvel e tal. Problemas com inquilinos, né? Atrasos, danos, processos, despejos são comuns. E baixa liquidez. Vender pode levar meses ou até anos. Lembrando, não estou falando que imóvel é ruim, tanto que eu em algum momento irei investir no setor de imóveis desse jeito. Só que se eu não sou tão grande, eu não tenho tanto tempo para poder ver isso, então o ideal ali, fundos imobiliários, é uma grande oportunidade. Né? E aqui assim, a gente já consegue ver que FII ele tem 100% de liberdade, né? Para quem tem difícil liberdade financeira. Eu gosto muito de FIIs, realmente assim, a liberdade é bem da hora. Sem burocracia e 24/7 ali. Eu sempre tenho todo mês ali um dinheiro pingando na minha conta, é maravilhoso, assim, quando você desbloquear isso, você vai entender um pouquinho mais, tá? Basicamente é isso, tá, galera? Na próxima aula a gente vai entender um pouco mais sobre ações que também é renda variável. Eu preferi falar primeiro sobre fundos imobiliários porque eles são menos voláteis, né? Aí agora a gente vai, na próxima aula, entender um pouco mais sobre ações, dividendos, né? Vamos avaliar alguns riscos, avaliar algumas coisas para a gente escolher empresas que vão também potencializar a nossa carteira. Mas só para a gente encerrar, né? Eu quero que sempre você lembre, né? Que dinheiro trabalhando, se dinheiro parado é prejuízo, dinheiro trabalhando é liberdade. E FIIs, né, fundos imobiliários, fazem exatamente isso. Não deixe seu dinheiro parado. Compre um FII ali, entenda mais ou menos, né? E eu sempre gosto de tentar, sempre no final de cada aula, eu já fazia isso quando eu estudava, tentar anotar insights que eu acabei tendo, porque quando a gente vai estudando é muita informação, realmente. É muita informação, é muita coisa nova, pode parecer complexo, mas tenta ir pensando. Acabou essa aula, reflita aqui, o que foi que você entendeu? O que foi que fez você olhar e perceber que é algo novo, você nunca tinha pensado nisso?
Porque quando você reflete sobre isso, você vai fixar mais na mente e começar a traçar novos planos. Provavelmente você deve ter recebido alguma informação que você nunca tinha recebido antes. Então isso abre novos cenários, abre novas oportunidades e novos futuros que você talvez não tinha imaginado antes, né? E última coisa, compra um fundo imobiliário, tá? Abre a sua continha ali, compra uma cota. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para a gente finalizar, como é que você vai fazer isso. Eu acessei aqui a minha conta da XP, né, no site. Você pode fazer no celular também, mas eu vou mostrar aqui no computador que fica grandão para vocês verem. E eu recomendo, inclusive, aprender primeiro a fazer no computador, tá? Vocês vão clicar aqui em Home Broker. E aí ele vai abrir aqui, você clica em permitir. E aí você vai acessar essa página aqui. E aí você vai clicar aqui, ó, em comprar. Quando você clicar em comprar, você vai digitar lá o código do que é o FII que você quer comprar, por exemplo. Aquele de shopping que a gente está vendo primeiro, o código dele é XPML11. E aí você clica aqui nele, ó, tá vendo ele aqui embaixo? Ou só clica aqui em algum outro lugar da tela. XPML11. Quanto que está uma cota dele atualmente? 102,78. Aí aqui tem uma cotinha, aí você coloca aqui, validade hoje, e digita aqui a sua assinatura. Clique em enviar a ordem. Quando eu comprar uma, ele vai gastar R$ 102 do meu saldo. Eu tenho um saldo aqui disponível de 1.400 e pouco, então vou clicar aqui. Ele vai perguntar, confirmar envio de ordem. Uma ordem. Sua ordem foi processada com sucesso. Aí você pode clicar aqui em ordens e ver aqui, ó, XPML11, validade fechada na íntegra. Já foi comprado. E aí você vai, quando você acessar a sua conta depois no celular, aí você vai conseguir ver ali que tem o seu fundo, e aí deixa passar um mês para você receber ali o rendimento de uma cota. Depois vende para você entender também como é que é o processo de venda. Testa. É igual eu sempre recomendo, testa com pouco só para você entender o fluxo, o que é comprar, o que é vender. Lá dentro do celular também é facinho, só clicar lá em bolsa, digitar o código do FII, esse mesmo código XPML11, e clicar em comprar, colocar uma cota. É tudo muito intuitivo, tá? Nada é muito difícil. Mas caso você tenha alguma dúvida, você pode acessar o suporte, perguntar tanto se eu tiver disponível para mim ou perguntar para alguém que vai acabar te atendendo. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro como é que a gente investe em fundo imobiliário e vai receber dividendos mensais todos os meses, que investir em imóvel é realmente maravilhoso, beleza? Então, eu te espero na próxima aula de ações, que vai ser bem legal. A gente vai aprender a investir em empresas bem legais aqui no Brasil e também a receber rendimentos. Beleza, galera? A gente se vê na próxima aula.